Trago a minha saudação nesta noite em nome de Jesus, amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Estamos em mais um estudo da nossa sequência de estudos. Desta vez vamos estudar Eliseu e a viúva. Que venhamos dar atenção, né? Uma atenção toda especial a esse banquete que o Senhor tem preparado para cada um de nós, né? Vamos dar início ao trabalho nesta noite com uma oração. Amado Deus e eterno Pai, na Tua maravilhosa presença, Pai amado, nós entramos neste momento, ó Pai, com o nosso coração agradecido, ó Pai, por mais este privilégio, ó Deus amado, que o Senhor nos concede, de estarmos na Tua casa, meu Pai, de podermos adorar o Teu santo nome, ó Pai, de podermos glorificá-lo, ó Deus amado, da beleza da Tua santidade, ó Deus. Toma em Tuas mãos cada momento, meu Pai amado, que vai ser apresentado diante da Tua presença, meu Pai amado, nesta noite. Toma em Tuas mãos os louvores, meu Pai amado, que vão ser entoados aqui para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Toma a direção, ó Deus, de todo este trabalho, ó Deus. É isso que nós te pedimos e é isso que também nós já te agradecemos. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Agora a nossa irmã Ítala Lima tem a oportunidade de estar trazendo 2 louvores devocionais. E logo em seguida a irmã Nilma vai estar trazendo a leitura. E após a leitura, o irmão Adriano Santos tem a oportunidade de vir e orar, agradecendo a Deus pela leitura. Eu também trago a minha saudação no nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui, porque se procura paz em tudo que é canto, mas quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente vê o que é a verdadeira paz. Então é um privilégio nós estarmos aqui, nos aprofundando e estudando, conhecendo mais o reino de Deus, as coisas de Deus. Vamos louvar todos juntos. Os irmãos conhecem esse hino. João viu um novo céu e uma nova terra, a santa cidade Jerusalém, que descia adornada para o noivo Jesus. João viu uma voz do céu que dizia: esse é o meu povo, e eu serei teu Deus, e dos teus olhos limparei toda lágrima, e dos teus olhos limparei toda lágrima. Então vamos louvar o Senhor. A minha esperança é que Jesus vem, Jesus vem, e essa é a maior promessa que a igreja tem. Jesus vem, Jesus vem, a minha esperança é que Jesus vem, Jesus vem, e essa é a maior promessa que a igreja tem. Jesus vem, Jesus vem. João viu um novo céu e uma nova, a santa cidade Jerusalém, que descia adornada. Jesus, João viu uma voz do céu que dizia: esse é o meu povo, e eu serei teu Deus, e dos teus olhos limparei toda lágrima, e dos teus olhos limparei toda lágrima.
nossa esperança. A minha esperança é que Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E essa é a maior promessa que a igreja tem. Nós cremos, Jesus vem. A minha esperança é que Jesus vem, Jesus vem. E essa é a maior promessa que a igreja tem. Só voz da igreja, vamos adorar. A minha esperança é que, para terminar, Jesus vem, Jesus vem. E essa é a maior promessa que a igreja tem. Jesus vem, Ele vem. O nosso Salvador, o nosso noivo Jesus vem nos buscar. Graças a Deus por isso. Não vamos estar aqui para sempre, graças a Deus. Vamos continuar adorando a nosso Deus. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só Jesus pode mudar nossa história. Nós cremos, Deus. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Oh Deus, já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que nos ama. Jesus nos ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. A minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. O meu milagre vim buscar, só Jesus pode mudar nossa história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Nós cremos, Deus. Nós cremos, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Muito se fala em cura, né, irmãos? Cura física. A gente ouviu falar muito de vírus.
Mas existe a doença do pecado, existe o vírus que está ali entranhado, o pecado, e a gente tem que estar atento a isso, porque nós temos que ser separados, porque o Senhor Deus é santo. Então que nós possamos reconhecer, somos pecadores, precisamos nos arrepender, certo? Não existe pecado de estimação. Só a palavra do Senhor, quando nós entendemos a palavra do Senhor, um pouco do ser de Deus, quem é Deus, nós começamos a odiar o pecado. E cada vez que nós erramos, nosso coração arde e nós corremos para os pés do Senhor. Então que realmente nós possamos fazer isso, porque o que o mundo precisa não é de mais igrejas, mas o que o mundo precisa é do testemunho vivo de Jesus, o caráter cristão, o caráter de Cristo, que tem a luz de Cristo. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu trago a minha saudação nesta noite em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 150. Amém. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombetas, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e flautas, louvai-o com instrumentos de cordas, louvai-o com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Saúde a todos em nome de Jesus. Oremos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Deus amado, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de ter chegado esta noite aqui, Pai, em Tua presença, para Te exaltar, Te louvar, Deus querido, e aprender da Tua palavra. Abençoa cada um que chegou nesta noite aqui, e aqueles, Deus querido, que não puderam chegar, que o Senhor venha ajudá-los também, Deus querido, nos ajuda nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor, né? Lembrando que quem ainda não adquiriu a sua folhinha, né? As meninas estão aí na recepção, dispostas a entregar também. Neste momento, a irmã Lísia tem a oportunidade de trazer o seu louvor. E após o louvor da irmã Lísia, a irmã Eucária vai estar fazendo uma dinâmica aqui. Eu tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Estou muito feliz e grata ao Senhor por novamente estar aqui com os irmãos, para juntos bendizermos o nome do Senhor. Aleluias.
Eu olhei pra você e o meu coração sorriu. Eu mergulhei, me entreguei e hoje eu sou teu. Eu nunca vi alguém tão puro. Eu nunca vi alguém tão lindo. Eu nunca vi um amor tão sincero. Meu coração te entrego por completo. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. Eu nunca vi alguém tão puro. Eu nunca vi alguém tão lindo. Eu nunca vi um amor tão sincero. Meu coração te entrego por completo. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. Jesus, meu amado. Jesus, meu amado, e não há joelho que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus. E não há joelho que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu também trago a minha saudação em nome de Jesus. Nós vamos realizar agora uma dinâmica. E para essa dinâmica eu vou precisar de 6 voluntários. 3 homens e 3 mulheres. Para vir aqui para frente. Não precisa ter medo. Eu já sei que todo mundo fica assim, né? Quando diz que é para vir aqui para frente. Mas é algo bem simples. Como nós somos jovens, né? É natural que a gente goste de brincar. Então quem gosta pode vir. Vamos lá?
Tô vendo os casais ali, ó, discutindo quem é que vai dos dois. Pode vir, olha, 3 meninos e 3 meninas. Gente, é uma coisa bem simples. Vamos ver, senão eu vou ter que chamar. E aí, quem vem? Ana Clara. Só são 6. Nós temos uma igreja aqui, lotada de jovens. Irmão Adolfo, amém, um veio. Quem mais? Merabe, vamos lá. Pessoal, não precisa ter vergonha. Adriano. Pois é. Vamos lá, jovens. Ítala, amém. Falta um homem e uma mulher. Vem, Andrei. Ah, tem Daniel. Pronto, falta só uma mulher. E aí, quem vem? Vamos lá, meninas. Eu ouvi Julinha dizendo que queria vir. Tafne. Vem, Tafne. Torcida pra Tafne vir. Lá vem Tafne, pronto, amém. Amém. Salvou os jovens, é. Não que os outros não sejam, né? Mas só tem ela solteira aqui do time, só os casados. Mas amém, vamos lá. Pessoal, essa dinâmica, ela é muito simples. Amém. Amém. Pronto, vamos acalmar os ânimos, tá? Olha, essa dinâmica, ela tem a ver com o tema que nós vamos estudar hoje. E alguém sabe me dizer qual é a dupla que nós vamos estudar hoje? Eu não escutei. Qual é a dupla? Amém. E dentro desse tema, eu já vou dar spoiler, né? Nós vamos trabalhar dependência de Deus. E essa dinâmica que eu vou fazer com vocês é para introduzir essa dependência. A gente sabe que para ter dependência de Deus é preciso confiar. Se você quer entregar a sua vida a Deus, você tem que confiar nele. Viver na dependência nem sempre vai ser fácil, porque consiste em você acreditar que Deus vai fazer o melhor, mesmo que você não entenda. Então, para essa dinâmica, eu vou pedir que vocês se unam às duplas. É muito simples. Cada dupla, homem e mulher, porque como são duplas extraordinárias, né? Vocês vão ficar de frente. Vem outra dupla pra cá, ó. Um homem de frente para uma mulher, certo? Vocês escolhem. Isso, pronto, amém. Então, a dinâmica consiste no seguinte. É uma dinâmica de confiança muito fácil, que muita gente já viu. As meninas vão dar passo para frente, certo? Podem ir para frente. E vocês vão virar de costas. Podem virar, virem de costas. Os meninos se aproximam. E aí, podem se aproximar mais. E Tinha, pode dar um passo para trás. Isso. Olha só. Essa dinâmica, vocês precisam exercer confiança. Da primeira vez, vai. Da primeira vez que vocês forem... Não, ó, presta atenção. Dá pra ouvir? Ó, da primeira vez que elas forem cair, vocês vão segurar. Podem colocar a mão nas costas. E vocês podem ir pra trás. Coloca o pé na frente pra ter apoio. Isso. Vão caindo pra trás, devagarzinho. Podem ir caindo. Bem devagarzinho. Isso. Volta pra frente. Essa dinâmica é para exercer a confiança. Então, vocês estão
Gente, essa é uma dinâmica que muita gente usa para trabalhar a confiança em equipe. E como a gente está falando de confiança em Deus, nós também usamos essa dinâmica. Eu quero saber de vocês. Quando eu pedir para vocês se jogarem a primeira vez, as 3 primeiras vezes, amém? Quando eu pedir para vocês se jogarem das 3 primeiras vezes, que eles já estavam com as mãos nas costas de vocês, foi só afastando para trás. Foi difícil ou foi fácil? Você falar mais perto? Fácil. Não, Merab achou tudo fácil, que ela só se jogava. Tafne, você achou fácil? Ítala disse que foi difícil para você. E quando foi na segunda vez, aliás, do segundo tipo, né, que vocês se jogavam e eles só pegavam quando vocês já tinham caído, foi fácil ou foi difícil? Foi melhorando. Você? Mais difícil. Amém, podem se sentar, obrigada. Palmas, para quem participou, as corajosas. Pessoal, por que eu trouxe essa dinâmica? Como eu disse a vocês, para a gente exercer a nossa dependência em Deus, nós precisamos confiar. Sem confiança não há dependência. Não tem como você dizer, eu dependo de Deus, se você não acredita que o Senhor vai prover e cuidar da sua vida. E aí, quando a gente fala, né, eu não vou falar muito, porque o irmão Bruno vai estar aqui, né, ministrando sobre Eliseu a viúva, ela precisou ter fé. Ela precisou depender de Deus em um determinado momento da sua vida. Porque se ela não dependesse de Deus, nada lhe restaria. E aí, quando eu fiz a primeira vez, olha a dinâmica, amém? Quando eu fiz a primeira vez a dinâmica com as meninas, elas disseram que, eu fiquei insegura. Vocês viram que Merab, ela se jogava. Desde a primeira vez, ela se jogou para trás. Tafne, ela já teve um pouquinho mais de dificuldade. Ela sempre colocava o pé. Ela não ia de vez, ela não ia com o corpo todo, porque ela tinha medo de ser, né, de cair aqui e passar uma vergonha. Não é? Então ela tinha esse medo. Ítala foi meio termo, né? Se jogou, mas aquela coisa, bem devagarzinho, porque ela estava com medo também. E aí foi muito bom as meninas terem feito, cada uma de uma forma diferente, não foi combinado. Mas isso demonstra nós cristãos. Cada pessoa reage de uma forma quando vai exercer sua confiança em Deus. Significa que a fé é maior, significa que a fé é menor? Não necessariamente, mas significa que ela tomou uma decisão. Às vezes nós temos a fé, mas nós não exercemos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Por N razões, porque às vezes nós achamos que nós cuidamos melhor da nossa vida do que o próprio Deus. Quando foi da primeira vez, estava fácil, gente, porque elas estavam tendo apoio desde o início. Quando foi da segunda, elas tinham que se jogar e acreditar que alguém ali atrás ia estar segurando elas. E às vezes, depender de Deus é isso. Nem sempre vai ser tudo facilzinho, vindo bem devagarzinho. Você sabe que quem está segurando você. Às vezes, você tem que se jogar e esperar que alguém lhe segure. E é assim que a gente exerce a nossa confiança em Deus. É preciso ter fé. Se a gente não tiver fé, a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a... Então, nós precisamos confiar. Né? Eu sei que tem um medo. Se fosse eu, com certeza eu faria que nem Tafne, que ela botou só na última vez que ela não colocou o pé para trás. Foi difícil para ela ter essa confiança. Mas ela fez o quê? Eu fiz várias vezes. Por que eu fiz 6 vezes? Porque eu sabia que quando a gente vai fazendo mais e mais vezes, vai ficando mais fácil. E viver na dependência de Deus é gradativo. É uma coisa que cresce dia após dia. Quanto mais você confia, mais o Senhor vai lhe dando provas de que Ele cuida. Quanto mais você entrega, mais o Senhor mostra como Ele faz. É assim que a gente exerce a nossa fé. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido a dinâmica e que vocês possam ter absorvido, né, algum entendimento da palavra do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. O grupo de jovens tem a oportunidade de estar louvando, né, neste momento. E logo após o louvor do grupo de jovens, o irmão Bruno Jefferson já tem a oportunidade de estar aqui ministrando o estudo nesta noite, né? Que todos possam dar atenção devida ao que o Senhor vai falar nesta noite.
Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus. Vamos louvar o hino de número 5 da nossa coletânea. Quem está com a pastinha aí, pode acompanhar por ela. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Amém. Nós agradecemos a nossa oportunidade. A minha saudação a todos nesta noite é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos dar continuidade ao estudo das duplas extraordinárias. Tem sido uma bênção o Senhor ter providenciado essa programação que surgiu no coração da diretoria desse departamento, a quem eu desde já parabenizo pela organização do trabalho, pela organização do culto. Para Deus tem que ser assim, né? Sempre fazendo o melhor. Convido os irmãos a ficarem de pé por um instante, abrirem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 7. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar tanto pela palavra de Deus, pela Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 7, e também pelo resuminho que você recebeu, que também lá em cima tem esse mesmo texto bíblico básico. Hoje nós vamos estudar sobre Eliseu e a viúva. 2 Reis 4, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos dê entendimento desse texto que acabamos de ler. Pai querido, Deus santo, Deus justo, graças te dou nesta noite por mais uma rica oportunidade que o Senhor concede a esta mocidade, a estes irmãos e irmãs que se reúnem na casa de oração com o propósito de te adorar, de te bendizer, de te exaltar na beleza da tua santidade. Pai, que programação maravilhosa é essa? Reunir homens e mulheres, jovens, adolescentes e adultos na tua casa, com o propósito de te bendizer e, sobretudo, de aprender em profundidade com a tua palavra. Meu Deus, como eu louvo ao Senhor por poder participar de uma programação assim, porque nós bem sabemos que a tua palavra, ela é quem pode alimentar a nossa alma. E hoje nós iremos aprender um pouco mais, meu Pai, sobre depender de ti e sobre o Senhor ser o Deus da nossa provisão. Abençoa, pois, cada irmão, cada irmã que chegou até aqui nesta noite, cada pessoa amiga que porventura nos visite, e que o teu Espírito Santo me use por graça, por misericórdia, de modo que possamos nesta noite tratar desse tema tão importante. Assim eu te oro, meu Pai, reconhecendo que de mim mesmo não tenho condições para tal, mas confio na tua graça uma vez mais. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, muito bom poder participar de uma programação como essa. Eu estava ali no banco ao lado da irmã Merab e estava glorificando a Deus em pensamento, porque Deus tem feito através dos detalhes, né? Eu gosto muito de participar de programações assim, que a gente percebe o cuidado, desde o início, quando você entra no templo, até o momento que você senta no banco, a organização, algo que foi pensado, planejado, né? E eu fico muito feliz de saber que esse trabalho tem sido feito única e exclusivamente para a glória do Senhor nosso Deus. Que o Senhor continue abençoando a liderança desse departamento, os membros dessa diretoria, para que a programação continue sempre nesse propósito. Meus amados irmãos, hoje nós vamos tratar de mais uma dupla extraordinária. Essa dupla de hoje é Eliseu e a viúva. Uma dupla improvável, né? Uma dupla
que tem muito a nos ensinar. O tema que normalmente nós tratamos em oportunidades assim seria Eliseu aumentando o azeite da viúva. E quando a gente diz Eliseu aumenta o azeite da viúva, é Deus usando Eliseu para realizar mais um milagre. Portanto, se a gente puder dizer quais são os dois temas principais do texto que nós lemos, o primeiro deles é dependência de Deus, e o segundo deles, se você quiser acrescentar aí com a sua caneta, que não está aí, é providência de Deus. Então esse texto vai falar basicamente dessas duas coisas: dependência de Deus e a providência que vem de Deus. 1ª e 2ª Reis, assim como 1ª e 2ª Crônicas, são 4 livros da Bíblia que tratam das histórias dos reis de Israel e dos reis de Judá. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento Deus levantava reis para reinar sobre o seu povo, capacitava estes reis para poder guiar o povo no meio de um período onde o povo de Deus era cercado por toda a sorte de impiedade, de idolatria, de falsos deuses, falsos profetas e muitos inimigos. Então a gente aprende nesses livros, e 2ª Reis não é diferente, que a história dos reis de Israel e de Judá perpassa muito dessa relação que existia entre o rei e Deus. Quando se levantava um rei que dependia de Deus, que depositava sua confiança em Deus e que adorava somente a Deus, o reinado desse rei era próspero, porque em tudo Deus abençoava este período. Mas quando o rei que se levantava, e a maioria dos reis de Israel e de Judá, infelizmente foram assim, quando um rei se levantava e não dependia de Deus, e não confiava em Deus, e não servia verdadeiramente a Deus, o reinado deste era um verdadeiro fracasso. Os inimigos vinham, destruíam o povo de Deus não adorava a Deus, mas a vários outros deuses, e assim se espalhava a idolatria, o pecado e a mentira. É justamente nesse contexto em que Deus havia levantado um sucessor ao profeta Elias. Nós bem sabemos que Elias foi um homem de Deus, um dos 2 homens de Deus que não provaram da morte. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, aleluia. Assim como Elias, Enoque foi uma segunda pessoa na Bíblia que também não provou da morte, foi transladado. Então Elias foi alguém que foi muito de Deus e que deixou um sucessor para continuar o seu legado profético. O seu sucessor foi o profeta Eliseu. Tudo que Elias fez, Eliseu recebeu porção dobrada da parte de Deus para que pudesse realizar. É por isso que Eliseu, a gente vê muitos mais milagres sendo realizados através da vida do profeta Eliseu do que da vida do profeta Elias. Ele deu continuidade a esse ministério profético. Então, nesse momento, nós estamos tratando de um verdadeiro homem de Deus. E como tal, ele era representante genuíno do Senhor na terra. Irmãos, se conhecia um profeta no Antigo Testamento quando ele profetizava e aquilo que ele profetizava se cumpria 100%. Você sabe o que acontecia quando alguém que se dizia ser profeta de Deus profetizava e porventura não acontecia aquilo que ele havia profetizado? Esse profeta deveria ser morto, porque ele disse que falava em nome do Senhor, mas se fosse em nome do Senhor, a sua profecia deveria ter se cumprido. É bem diferente de muitos que dizem ser profetas hoje na igreja atual do século 21, que profetizam 100 coisas, erram 90 e acerta 10, aí alguém vai e diz, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que ele acertou 10, mas errou 90. Eliseu era diferente. Eliseu era a boca de Deus na terra. O que Eliseu declarava, Deus assinava embaixo. O que Eliseu orava, Deus respondia com milagres. O que Eliseu dizia, de fato se cumpria. Porque quem é de Deus, o seu compromisso é com a verdade. Então, nessa oportunidade que nós lemos de 2 Reis, capítulo 4, vai falar de um momento em que Eliseu ele foi chamado, por uma mulher viúva.
Meus amados irmãos, note que o primeiro versículo diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. A Bíblia não diz que a mulher chamou, a Bíblia diz que a mulher clamou. Daí já dá uma ideia muito clara que a mulher estava com urgência, a mulher estava se tratando de uma situação que não podia esperar, uma situação muito difícil. E aí ela clamou a Eliseu e contou qual era o motivo do seu clamor. Ela disse: eu agora estou viúva, o meu marido faleceu, portanto estou viúva. E você sabe, Eliseu, que ele era temente a Deus. Você sabe que ele era temente verdadeiramente ao Senhor. Mas aí, como ele faleceu, morreu também com ele o provedor da casa, né? Morreu também com ele o sustento da nossa família. E aí veio um credor e quis levar meus 2 filhos para serem seus escravos, né? Era um costume que existia na época, quando alguém tinha uma dívida para com alguém e chegava a data do pagamento e não pudesse pagar, era permitido na época que se pegasse os filhos de alguém, ou a esposa de alguém, a família de alguém que estava devendo, e levasse para servir como escravo por um determinado período até pagar aquela dívida, né? Você imagina que coisa cruel. Então aquela mulher se viu viúva, com 2 filhos para sustentar e terminar de criar sozinha, e ainda tinha um cobrador, né, que era o credor, cobrando a ela uma dívida que tinha ficado e que o marido não tinha pago, né? Que não tinha feito ainda o pagamento. Chegou o dia do pagamento e não tinha com que pagar, o credor veio para levar os 2 filhos dela. É justamente nessa situação, irmão, quando a gente olha para um lado, olha para o outro, para cima, para baixo, e não vê o escape, que a gente precisa mais do que nunca entender que servos e servas de Deus dependem única e exclusivamente do Senhor nosso Deus. Eu quero lembrar os irmãos que tem situações que nós vamos nos deparar na nossa vida que parecem de impossível resolução. Problemas tão sérios, mas tão sérios que a gente vai olhar e vai dizer assim: não tem como ficar pior do que isso. Mas sempre tem como ficar pior. Mas também sempre haverá um escape para quem serve verdadeiramente a Deus. O escape é o Senhor. O próprio salmista, certa feita, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E na sequência ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Daí a gente aprende que, por mais impossível que pareça uma situação de ser resolvida, o Deus que você serve ainda é o Deus que realiza o impossível. Se assim não fosse, não estava escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Deus pode até não querer fazer, mas se Ele quiser, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, feita essa introdução, a gente aprende, meus amados irmãos, num primeiro momento, que essa narrativa de 2 Reis capítulo 4 está mostrando que Deus cuida dos seus. Se há uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que Deus cuida de mim e de cada um dos filhos dele. Deus, ele tem cuidado de nós com um cuidado todo especial. Deus, ele tem dado livramentos para nós que nós nem sequer conseguimos enxergar. Só para você ter chegado aqui no culto essa noite, irmão, você pode até não ter visto, mas Deus certamente deu inúmeros livramentos à tua alma para que você estivesse aqui nessa noite. Você venceu tantas barreiras para chegar até aqui. O cansaço do dia a dia, problemas dentro de casa, situações que só você e Deus sabe. Mas se você chegou até aqui, isso é mais uma prova de que Deus cuida de você. Quem crê assim diz amém. Então a viúva, ela tinha esses 2 filhos, e essa situação da viúva com seus 2 filhos representa muitas vezes a situação do povo de Deus, que fica muitas das vezes em opressão e afligido. Se alguém, antes de você ser crente, lhe disse que você, sendo crente, venha ser crente, que todos os seus problemas serão resolvidos, essa pessoa mentiu deslavadamente para você.
Porque tem muita gente que diz assim: venha ser crente que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Irmãos, não é bem assim. Quando você serve ao Senhor Jesus, não é que você nunca mais vai ter problemas, eu acho que você tem até mais. A diferença é que Jesus vai estar contigo passando por este vale. Se passar pelo fogo, o Senhor vai estar contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergirão, porque se Jesus estiver no barco da sua vida, esse barco não afunda. Então perceba que a viúva e seus 2 filhos representam o povo de Deus, que muitas das vezes se encontra nessa situação de aflição. Mas o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles corroboram que a compaixão pelos necessitados e o cuidado com eles são evidências de uma fé genuína em Deus e de uma verdadeira piedade. Meus amados irmãos, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nós vivemos em tempos trabalhosos, tempos de homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus. Aí ele faz uma lista de adjetivos dizendo como são os homens e mulheres hoje em dia: obstinados, maldizentes, não honram pai e mãe, não têm afeição natural, não se importam nem com os do próprio sangue. Aí ele faz uma lista bem grande, pois é nesses tempos que nós vivemos hoje em dia. Então também com essa mensagem de dependência de Deus, nós aprendemos que nós devemos estender a mão ao próximo. Naquela oportunidade, Deus usou Eliseu para fazer um milagre, multiplicar o azeite da viúva, que era a única coisa que ela tinha. Mas Deus quer usar a mim e a você também para sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. Nós devemos nunca nos esquecer desse tipo de coisa. Perceba que no versículo 1, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, vai dizer que foi uma mulher que clamou por Eliseu. E aí, quando uma mulher ficava viúva, ela ficava numa situação complicada, porque, como eu já disse, o homem normalmente era o provedor da casa, né? Perceba, irmãos, que cuidar dos necessitados sempre foi uma preocupação de Deus. Quando você abre em Levítico, tem lá instruções para cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando você vai em Deuteronômio, tem instruções na lei para cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando você vai no Novo Testamento, a palavra diz que se você não se preocupa nem com os da sua própria casa, você é pior do que o infiel. A palavra vai dizer também no Novo Testamento que se você vê alguém necessitado e podendo ajudá-lo, reter essa ajuda, como o amor de Deus poderá estar em vós? Então nós aprendemos que nós dependemos de Deus, mas Deus usa não somente o profeta Eliseu, Deus usa também cada um de nós, né? Nós devemos estar, portanto, numa posição de disponibilidade para servirmos a Deus. Esse negócio de servir a Deus e de ajudar órfãos, viúvas e necessitados era tão importante para Deus, é tão importante para Deus, que os diáconos foram instituídos pelos apóstolos lá em Atos, capítulo 6, justamente porque os apóstolos disseram: a gente tem que estar se dedicando ao ensino da palavra, mas não podemos nos descuidar da questão dos órfãos e das viúvas. Então vamos constituir 7 homens cheios do Espírito Santo, irrepreensíveis, para que eles façam esse trabalho social, para que eles visitem os órfãos, assistam as viúvas, auxiliem os necessitados, façam coletas, distribuam alimentos, porque meu povo não vai faltar ao meu povo o que é necessário. Meus amados irmãos, confiar em Deus é saber que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Mas isso não quer dizer que Deus vai botar caviar na sua mesa. Suprir as necessidades é Deus dizendo que vai cuidar de você com o mínimo necessário que você precisa para viver. É por isso que quando a gente abre a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, a palavra vai dizer claramente, quando o Senhor diz: vê os lírios dos vales, vê as aves dos céus, elas nem semeiam, nem plantam, nem fiam, mas o Senhor cuida delas. Quanto mais valei vós do que as aves dos céus ou que os lírios dos vales? Então buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Então eu estou fazendo esse contexto para explicar para os amados irmãos essa importante questão, que muitas pessoas pensam que depender de Deus é procurar Deus quando todas as outras alternativas não deram certo. Tem pessoas que pensam que depender de Deus é assim: eu vou tentar de todas as formas, se não deu certo, vou procurar Deus para ver se Deus resolve o meu problema. Depender de Deus, irmãos, é justamente o contrário. É quando você busca Deus como a primeira e melhor alternativa para a sua situação. Tem gente que está enfrentando, por exemplo, uma enfermidade, e antes de orar a Deus e pedir a Deus graça na sua vida, vai recorrer a todas as outras formas que imaginar, possíveis e inimagináveis, né? O crente faz diferente. Quem depende de Deus, a primeira coisa que faz é dobrar o joelho, se puder, e apresentar a sua vida diante do Senhor. Deus, ele não deve ser a sua última escolha quando todas as outras derem errado. Deus deve ser a primeira escolha, independente da complexidade da situação que você está enfrentando. Então, veja que na passagem que nós lemos, Eliseu perguntou para a mulher: o que é que você tem em casa? Aí a mulher respondeu, a viúva: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que eu aprendo com isso? Que por mais pouco que a gente tenha na nossa casa, alguma coisa nós temos. E o pouco, para Deus, é suficiente para ser transformado em muito. Às vezes a gente acha que a gente tem muito pouco a contribuir, mas nós temos muito a contribuir, porque mesmo sendo pouco, na matemática de Deus essa conta vai fechar. Deus ainda multiplica o azeite da viúva, multiplica os pães, multiplica os peixes, multiplica a graça, multiplica a unção, e Ele multiplica para que você divida com o próximo. As duas operações da matemática que Deus mais gosta é justamente multiplicação e divisão. Ele multiplica para que você divida. Quem crê assim diz amém. Então veja, meus amados irmãos, que aquela mulher não tinha quase nada, senão uma botija de azeite. Pronto, eu só tenho uma botija de azeite, Eliseu. E tem uma coisa, não era o melhor azeite não. Não era um azeite extra virgem, não era um azeite usado para fazer alimentação não. Era um azeite de segunda, terceira qualidade, que era o que ela podia ter em casa. Mas ela disponibilizou tudo o que ela tinha. Nunca se esqueça disso. Talvez você diga assim: o que eu tenho para oferecer para Deus não vale nada, ou não vale muito. Mas se você está oferecendo para Deus o seu melhor, mesmo que para os homens não valha muito, para Deus é preciosíssimo. Eu nunca me esqueci da primeira vez que eu li aquele texto sobre aquela mulher que foi depositar uma oferta na arca do tesouro. A Bíblia vai dizer que Jesus estava olhando a forma como as pessoas depositavam no gasofilácio. Gasofilácio era uma urnazinha, tinha 16 no templo, era onde as pessoas colocavam as ofertas, né? E muitas pessoas ricas depositavam uma quantidade muito grande de dinheiro. E chegou uma pobre mulher que depositou apenas 2 moedinhas que ela tinha, né? Aí uma vez o pastor Davi me pegou com essa pergunta. Ele disse: qual das 2 ofertas Deus recebeu? Aí eu disse: da mulher pobre. Aí o pastor disse: não, Deus recebeu as 2, é verdade. Agora ele perguntou a segunda vez: qual Deus se agradou mais? De fato, Deus se agradou mais da oferta de 2 moedinhas que aquela pobre mulher havia depositado, porque era tudo o que ela tinha. Está percebendo aí o que Deus está querendo te ensinar? Deus não quer que você, jovem, oferte a Ele a sua voz, se a sua voz for a mais bonita, a mais afinada da igreja. Deus quer que você deposite a sua voz, independente da afinação dela, desde que você faça o seu melhor. Está entendendo, jovem? Deus não quer que você seja o mais eloquente da igreja para você necessariamente ter que pregar se você souber falar e se expressar muito bem. Deus quer que você fale. Porque quando você depende de Deus, até o menos eloquente se torna eloquente. Até quem não canta bem, canta com unção. E a unção de Deus e a dependência de Deus faz toda a diferença no serviço ao Senhor.
Deus não está chamando jovens nesta noite, em nenhum tempo da história Ele chamou para fazer um show, para fazer um espetáculo. Não, Deus está chamando adoradores, que dependam dEle, mas que também se consagrem, que também ensaiem, que também afadiguem-se de meditar na palavra, que sejam disponíveis para estarem servindo na casa do Senhor. Então perceba, meus amados irmãos, que essa mulher só tinha esse pouco azeite, era um azeite de pouca qualidade. Eliseu não quis saber qual era a qualidade do azeite. Ele disse: você vai fazer o seguinte, peça vasos emprestados. E tem uma coisa, não peça nenhum, nem dois e nem três. Peça muitos vasos emprestados, porque o milagre que Deus vai fazer é grande. As coisas que Deus faz são grandes. É tanto que Eliseu diz: traga vasos vazios, não poucos. Ou seja, traga muitos vasos. Mas aí na sequência ele dá uma ordem: entra, fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deite o azeite em todos aqueles vasos, e vá botando de lado o que tiver cheio. Olha que interessante. Deus mandou através do profeta Eliseu dizer à mulher: você traga muitos vasos, mas o milagre que eu vou fazer na sua vida vai ser um milagre em particular. Ou seja, é algo que só precisa você e os seus filhos serem testemunha. Tem coisas, meus amados irmãos, que Deus faz para que todos tomem conhecimento. Tem coisas que Deus faz só nós e Deus. Nós temos que ter as nossas experiências particulares com Deus. Se a gente der a oportunidade para cada um dos irmãos falar um pouco do que Deus fez na sua vida, nós entraríamos aqui pela noite, viraríamos a madrugada, porque Deus faz muito na nossa vida. Então lembre-se disso. Tem coisas que Deus vai querer fazer em público na sua vida, mas tem coisas, e talvez as mais importantes delas, que Deus vai fazer no seu particular. É o trabalhar de Deus no seu interior, para que só você e Deus saibam o que foi que aconteceu. Foi por isso que Eliseu disse: entre, feche a porta sobre ti e sobre teus filhos. Ou seja, não é para ninguém testemunhar isso. O negócio é só você, teus filhos e Deus. Você, seus filhos e Deus já é suficiente. Você sabe por que o milagre aconteceu? Porque a mulher confiou nas palavras do profeta Eliseu. Ela fez exatamente do jeito que Eliseu disse. Fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e foi mandando os meninos trazer. Traga os vasos, e ela ia enchendo. Mas a mulher só tinha uma botija. Mas a botija de Deus, meus irmãos, é muito grande. E aí ela foi trazendo vasos vazios, os seus filhos traziam vaso vazio, a mulher ia enchendo. Leve, menino, esse aqui já está cheio. Leve, meu filho, esse aqui já está cheio. Vá levando esse aqui que está cheio. E haja a mulher encher vaso de azeite e só tinha uma botija. Sabe quem faz um negócio desse? Só o Senhor nosso Deus faz um negócio desse. E a mulher era só enchendo vaso. E chegou um momento que ela disse: traga ainda mais um vaso. Aí um dos seus filhos disse: não tem mais nenhum vaso, mãe. Todos os vasos que a gente tomou emprestado dos vizinhos, todos os vasos ficaram cheios. E aí quando ele disse: não tem mais nenhum vaso, o azeite que estava sendo multiplicado milagrosamente parou de ser multiplicado. O que eu aprendo com isso? Que só parou de vir o milagre, só parou de vir azeite quando não tinha mais vasos para encher. Enquanto ela tinha vasos para encher, o azeite estava sendo multiplicado milagrosamente. Então, enquanto tiver vasos, fazendo uma aplicação para nós, enquanto tiver vasos nesta igreja para serem usados e para serem cheios, Deus vai continuar enchendo. Deus vai continuar multiplicando o azeite. Deus vai continuar derramando da sua graça, mas precisa ter vasos prontos para serem cheios. Será, jovem, que você que está aqui nesta noite é um vaso que deseja ser cheio por Deus? Porque é necessário que você deseje ser cheio por Deus, ser cheio até transbordar. Nós somos uma geração que precisa fazer a diferença nessa cidade em que a gente vive.
Não podemos ser crentes somente no nome. Não podemos ser crentes somente dentro da igreja. O Senhor nos convida a sermos vasos não somente cheios, mas transbordantes da tua graça. E aí, quando a gente chegar no seio da nossa família, os nossos pais, que porventura não são crentes, podem até não se converter se eles não quiserem, cada qual tem a sua responsabilidade perante Deus, mas eles vão olhar para a nossa vida e vai dizer: esse jovem é diferente. Ela tem alguma coisa diferente das outras jovens. Ele tem alguma coisa diferente. Você sabe o que é a diferença? Você ser um vaso cheio do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então perceba que o azeite só parou quando não tinha mais vasos para encher. E aí ela foi mandar o recado para Eliseu dizendo que deu tudo certo. Aí Eliseu disse: vá, venda o azeite, pague a tua dívida com o credor, para que não leve os seus filhos e você como escravos, e vivam do resto. Olha que coisa maravilhosa é depender de Deus. Deus não somente resolveu a situação imediata daquela mulher, que tinha uma conta para pagar, senão, se ela não pagasse, ela e os seus filhos seriam levados como escravos para trabalhar para pagar aquela conta. Deus resolveu o problema imediato dela, e ainda proveu vasos extras para que ela vendesse esses vasos e com isso tirasse o sustento para viver bem, ela e os seus 2 filhos. Está vendo como é bom depender de Deus? Porque Deus faz além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós necessitamos. Deus, ele faz além. O nosso Deus é o que faz para sobrar, o que faz para abundar, o que faz para não deixar faltar, para que nem aquela mulher, nem seus filhos nunca mais duvidassem, se porventura em algum momento duvidaram, que Deus é um Deus de milagres. Então perceba, meus amados irmãos, ainda nessa primeira folha, que em 2 Reis capítulo 4, versículo 4, falou sobre fechar a porta. Como a necessidade da viúva era uma coisa particular, a provisão também seria feita de modo privado, né? Mas a gente aprende lá em Mateus capítulo 6, que quando a gente vai fazer uma caridade, a nossa mão esquerda não pode saber o que a nossa mão direita está fazendo. Ou seja, quando você for fazer alguma coisa para ajudar alguém, já aplicando um pouco daquilo que eu falei, que Deus multiplica para que a gente divida, a gente tem que fazer e não querer publicidade para nós, né? Perceba que a conta da mulher era tão grande que ela e os seus filhos seriam levados como escravos até chegar o ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano que acontecia a cada 50 anos. Então, se o ano do jubileu fosse no ano 2000, por exemplo, o próximo ano do jubileu seria em 2050. Então, o que aconteceria no ano do jubileu? Quem tinha dívidas seriam perdoadas, quem estava trabalhando como escravo voltaria a ser livre, quem tinha vendido uma terra para pagar uma conta receberia a terra de volta. Isso era uma lei que havia sido instituída para o povo de Deus. Mas você imagina, até passar 50 anos, quantos anos aquela mulher, aqueles 2 filhos não teriam que trabalhar como escravos para poder ter a sua dívida perdoada. É por isso que Mateus 6 vai falar sobre essa importância de estarmos servindo a Deus e o que fizer a nossa mão direita não saber a nossa mão esquerda. Sabe por quê, irmãos? Já na segunda folha, nós somos a geração do selfie, né? Infelizmente, vivemos numa geração onde as pessoas descumprem o que está em Mateus 6. Em Mateus 6 diz: quando a sua mão direita fizer, a tua esquerda não saiba. Ou seja, se você fizer uma caridade a alguém, ajudar alguém, não é para você botar num carro de som, ou tirar uma foto e botar no seu Instagram, né? Como muitos fazem, tira logo um selfie, a mão dando a cesta básica, mas o celular tirando a foto, para você receber curtidas, comentários e compartilhamentos. Não é assim que o Senhor quer que procedamos. Ele quer que nós dependamos dele, mas a glória tem que ir para o santo nome dele. Quando a gente faz alguma coisa para que nós sejamos louvados, já recebemos a glória dos homens. Então não esperemos galardão da parte de Deus, né? A igreja do Senhor precisa se preocupar com a questão social.
Irmãos, eu sei que o primeiro ponto da igreja do Senhor é tratar a questão espiritual, é falar do plano de salvação, pregar o evangelho a toda criatura. Mas a igreja também prega o evangelho e cumpre a palavra de Deus quando ajuda os necessitados. Nós precisamos ser mais sensíveis a isso. Quando o irmão perde o emprego, quando a irmã fica viúva, quando o irmão fica viúvo, quando alguém está passando por uma situação complicada, é nosso dever, enquanto igreja, já que a gente se chama de irmãos, ajudar uns aos outros com o que for possível, né? Se você não tiver como ajudar do próprio bolso, mas você tem como ajudar com um alimento, você tem como fazer uma coleta entre os irmãos e deixar lá uma cesta básica, você tem como ajudar de alguma maneira. Então, na igreja do Senhor, ela precisa se preocupar, com essa questão social, né? Não adianta a gente chegar para uma pessoa que está morrendo de fome, porque está desempregado, e dizer assim: eu vou orar por você, irmão. Isso não é ter piedade do irmão, né? Você tem que dar um prato de comida para ela e dizer: vou orar para que Deus multiplique ainda mais, para que não falte na sua vida, né? Uma outra coisa que a gente aprende, irmãos, é que nós precisamos nos preocupar com o lado social, começando pela nossa própria família, né? Tem muitas pessoas que é muito boa para os de fora, mas é muito ruim para os da própria casa. Tem muitas pessoas que pregam sobre o amor ao próximo, mas falham dentro das suas próprias casas, quando não assistem e não ajudam pai e mãe, quando não honram e ensinam os seus filhos nos caminhos do Senhor, quando respondem de forma grosseira aos seus avós e seus superiores. Então, muita gente é muito boa para os de fora, mas quem não te conhece, que te compre, porque só quem conhece a gente verdadeiramente é Deus em primeiro lugar, e quem é da nossa própria casa, que está convivendo com a gente todo santo dia. Então Deus também nos exorta nesta noite com essa questão social. Se Deus tem lhe abençoado, irmão, comece a abençoar, começando pelo da sua própria casa. Ajude o seu pai, ajude a tua mãe, seus avós, os que são do seu próprio sangue, porque, como eu já disse, aquele que não tem cuidado com os da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 8. Não é porque alguém casou, por exemplo, que não tem mais obrigação com os seus pais. Você agora que tem a obrigação, sobretudo na velhice deles, de cuidar deles. Isso também é depender de Deus. É demonstrar que Deus é o Deus da provisão, que Deus abençoou a sua vida para você abençoar a vida de outros. Meus amados irmãos, indo para o final do nosso estudo de hoje, perceba que o milagre aconteceu pelo poder de Deus. Deus transformou o pouco em muito, para que não restasse dúvida que se tratava de um milagre. Muitas das vezes, Deus precisa fazer um milagre para que nós creiamos com mais firmeza nele. Quando eu digo Deus precisa fazer, é porque nós precisamos crer. Não é que Deus tenha a obrigação de fazer. Então ele transformou o pouco em muito, e aquela viúva teve mais uma vez a certeza que o marido dela, ela e os 2 filhos, serviam ao Deus verdadeiro, que multiplicou o azeite na vida dela. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que depender de Deus não significa ficar no ócio e na vagabundagem, né? Tem muita gente que começa a achar que depender de Deus é assim: eu vou cruzar os meus braços, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou me capacitar, porque a Bíblia diz que eu devo depender de Deus e Deus vai me sustentar. Ei, meu amigo, ei, meu irmão, preste atenção nisso. Deus, Ele é o Deus que provê. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, que significa o Deus da minha provisão, o Deus que provê. Mas Deus, Ele não provê, ou não tem prazer de prover na vida de preguiçoso e vagabundo, não, né? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque lá em Provérbios capítulo 6, tem o capítulo quase todo Deus ensinando através da vida através de uma formiga, dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
Olha para os teus caminhos e ser sábio, a qual não tendo chefe, nem superior, ajunta na cega o momento da sua colheita, para que quando chega o inverno não passe dificuldade. A formiga é direto trabalhando, porque quando chega o momento de porventura a escassez de alimento, ela já colocou tudo em um reservatório, já fez toda a sua provisão e não passa dificuldade. O que Deus está nos ensinando com isso? Que depender de Deus não é ficar na vagabundagem, na preguiça, na ociosidade. Tem uma coisa que Deus não gosta, é de crente preguiçoso. Porque se você é preguiçoso para trabalhar, se você é preguiçoso para estudar, você vai ser preguiçoso também para servir na causa do bom mestre. Você não vai ter ânimo para fazer nada na casa de Deus, porque tudo você vai ter uma desculpa para dizer que não vai fazer. Então, depender de Deus, Deus pode sim, de forma milagrosa, prover qualquer de nossas necessidades, mas depender de Deus significa confiar que Ele será conosco e nos assegurará o mínimo necessário à nossa subsistência. Mas precisamos arregaçar as mangas e correr atrás, de forma honesta, de meios para suprir as nossas necessidades. Então, irmãos, precisamos estudar, precisamos trabalhar, para termos o nosso próprio sustento e não sermos pesados uns aos outros. Lembre-se de Atos capítulo 18, versículo 3. Qual era a profissão do apóstolo Paulo, além de ser apóstolo? Paulo era fazedor de tendas. Paulo precisava fazer tendas? Não, porque como apóstolo do Senhor, e digno é o obreiro do seu salário, ele podia muito bem solicitar entre as muitas igrejas que ele fundou, que os irmãos levantassem uma coleta e sustentassem ele, porque ele estava trabalhando, fundando igrejas, levantando trabalhos, propagando o nome do Senhor. Mas sabe o que foi que o apóstolo Paulo fez? Aprendeu um ofício, sabia fazer tendas, e naquela região tinha muita gente precisando de tenda, muita gente ficava de um lado para o outro fazendo missões. Então o apóstolo Paulo soube fazer tendas e ganhava dinheiro com isso, já para não tirar os poucos recursos que a igreja tinha. Então depender de Deus não é ser vagabundo, não. Depender de Deus é ser trabalhador, de modo que você vai depender de Deus no que for impossível. Mas no que for possível, Deus quer que você estude, trabalhe, tenha a sua renda para sustentar você, a sua esposa e a sua família, para que haja mantimento na sua casa. Tem muita gente que faz uma dívida que não pode pagar e depois quer que Deus faça um milagre, né? É um monte de gente que querendo um milagre do cartão de crédito. Cidadão compra uma coisa parcelada, em suaves prestações de R$10 em 12 vezes, mas é R$10 uma prestação, com R$5 da outra, com 20 da outra, com 50 da outra, né? Limite a Nubank está dando para todo mundo, o Banco Inter está dando limite para todo mundo. Pode olhar que a sua operadora de cartão de crédito vai lhe dar um limite maior do que você ganha por mês, muitas vezes. Por quê? Porque ela quer que você se endivide e você fique pagando somente os juros. Não seja um crente sem educação financeira, que faz uma conta muito grande para depois ir pedir a Deus que faça um milagre de sumir a conta do seu cartão. Ei, Deus não vai apagar as parcelas do seu cartão, não. Você tem que trabalhar e pagar. Foi você que comprou? A viúva dependeu de Deus, mas a viúva não teve culpa do marido dela ter morrido, né? Ela procurou ao Senhor para que fizesse o milagre e Deus o fez. Mas se você não fizer a sua parte se planejando, você vai colher duros frutos das suas escolhas. Então eu encerro a mensagem só com algumas conclusões, né? Esse milagre que Eliseu realizou com a viúva é muito parecido com o que Elias realizou com a viúva também lá de Sarepta, né? A diferença é que a viúva de Sarepta tinha mais coisa que a viúva que Eliseu encontrou. A viúva de Sarepta tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Aí Eliseu disse: faça um bolo para mim. Ela disse: se eu fizer um bolo para você, nós vamos morrer tudinho aqui, porque não dá nem para fazer um bolo. Eu vou fazer um bolo para mim, para meu filho, e depois nós vamos morrer, porque eu não tenho mais nada. Aí Elias disse: faça o bolo, mulher, faça um bolo para mim, tire logo o meu, e depois você pode preparar mais um para você e para os seus da sua casa. E aí Deus fez um milagre, multiplicou a farinha e multiplicou o azeite, e a mulher teve provisão, né? Então Eliseu, ele não só supriu, Deus através de Eliseu, não só supriu as necessidades imediatas da mulher,
mas também as necessidades de longo prazo. Então, depender de Deus é confiar que para Ele nada é impossível. Depender de Deus é entender que a fé sem obras é morta. E depender de Deus é entender que melhor coisa é dar do que receber. Deus vai usar o pouco que nós temos e vai nos ensinar que Ele é a nossa primeira e melhor opção, e não a última. Que os amados irmãos possam refletir nesta noite e sempre sobre esses dois assuntos. Depender de Deus no que for impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas no que for possível, Deus quer que você estude, se capacite, trabalhe honestamente e proveja os recursos para que você viva de forma honesta e digna, sem envergonhar ao nome dele. E aí, quando você aprende isso, você entende que depender de Deus não é viver pedindo a Deus o milagre da multiplicação do saldo da sua conta. Você entende que você vai pedir a Deus mais graça para poder repartir, mais provisão para ajudar os da sua própria casa e os irmãos da fé, mais ânimo para se levantar no dia seguinte, terminar o dia cansado do trabalho que você teve, dizendo: meu Deus, muito obrigado, porque eu passei o dia todinho trabalhando e estou muito cansado. Mas é melhor do que você passar o dia todinho correndo atrás de um emprego sem ter. É melhor se enfadigar por ter trabalhado do que passar o dia todo procurando um emprego sem ter. Depender de Deus é arregaçar as mangas, confiar nele, mas também correr atrás, porque Deus abençoa aquele que busca. Eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor, né? Que a gente possa depender do nosso Deus, né? Com fé nele, confiando que Ele pode todas as coisas. Neste momento eu convido Filhos do Rei, que vai trazer um louvor neste momento. E a igreja tem a oportunidade de estar ofertando para a manutenção do trabalho do Senhor. Logo após o louvor dos Filhos do Rei, a irmã Aline vem e já faz o encerramento deste trabalho nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Nós saudamos aos irmãos e amigos em nome de Jesus. Nós iremos louvar o número 12 da coletânea. Preciso sabes, tudo que eu nego tu tens, tudo que tu tens é o melhor, tudo que tu fazes faz bem, o que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher, mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavras de vida? O que farei se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho teu querer, a
presença, a tua casa, no eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu escolho Deus, eu escolho Deus. Eu escolho Deus pra me guiar, eu escolho Deus pra me mostrar o que eu não consigo enxergar, ou o que não quero aceitar. Eu escolho Deus mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus, eu escolho Deus mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe do final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa, no eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu escolho Deus. Eu escolho Deus, eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Amém. Eu tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus, amém. A nossa gratidão a Deus por mais um momento que Ele nos concede, de estarmos em sua casa, podendo adorar e aprender mais da sua palavra. E hoje, conforme programado, o segundo momento, o segundo culto, estudando mais uma dupla da palavra do Senhor. E com certeza, grandes ensinamentos nós tivemos nesta noite. Daqui a pouquinho o Eucário vai estar falando aqui sobre a programação, dando os avisos. Mas nesse momento eu queria que todos vocês ficassem em pé. E eu queria convidar aqui o nosso irmão Bruno, a nossa irmã Keila e também o nosso irmão Tiago Santiago. Eles três vão representar aqui os que durante todos esses meses, tivemos aqui a abertura, o pastor Arthur Batista ministrou. E nós sabemos que os irmãos que nós convocamos, a diretoria convocou para estar ministrando, preparando esse material, são voluntários em servir ao nosso Rei. E nós só temos aqui a agradecer a Deus e orar por eles, para que Deus continue dando sabedoria, fortalecimento, para que a palavra que nós estamos estudando a cada momento, a cada dupla, venha do trono de Deus, porque é a palavra do Senhor.
E eu queria, nesse momento, convidar um voluntário para fazer uma oração por eles, representando os pregadores que estão ministrando as duplas extraordinárias da Bíblia. Eu queria, nessa noite, convocar um voluntário para vir aqui, você que sentir aí a direção de vir e simplesmente orar, colocando eles na presença do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esta noite, Senhor Jesus, pela palavra, pelos ensinos que temos aprendido, ó Deus, durante esse trabalho, essa programação. Em especial, ó Deus, te entregamos em tuas mãos, ó Deus, o pastor Arthur, que já ministrou aqui, o irmão Bruno, ó Deus, que trouxe a sua ministração. Pai, queremos te apresentar também a irmã Keila, o Tiago Santiago. Pai, toma em tuas mãos, derrama sabedoria, ó Deus, que venha, ó Deus, nos ensinar e falar somente de ti para os nossos corações. Que venhamos guardar esta palavra, ó Deus, para que não venhamos pecar contra ti, ó Deus, para que possamos colocar em prática, ó Deus, todo esse ensinamento, esse estudo que aqui está sendo ministrado. Que esse trabalho, ó Deus, não seja em vão, Pai. E que corações, ó Deus, sejam cheios, ó Deus, do teu poder, de tua palavra, ó Deus. Fica conosco, toma em tuas mãos aqueles que não puderam chegar até aqui, Pai. E nos leva em paz para os nossos lares. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Eucária vai estar trazendo os avisos e também orando e encerrando o trabalho nessa noite. Amém. Vamos aos avisos. Como vocês já sabem, né, aconteceu no último estudo, nós falamos que íamos nos reunir no Meet, não é? Hoje, sábado, tem um estudo e na semana, na quarta-feira ou na sexta-feira, a gente se reúne pelo Google Meet para estar trabalhando esse tema, um bate-papo com dúvidas. O último que aconteceu, alguns jovens participaram e assim, quem participou, gente, gostou, foi uma bênção. A gente tirou dúvidas, nós brincamos, não é, Rian? Foi engraçado, foi um momento de descontração. Então assim, a gente trabalha o tema, esse momento que a gente tem aqui, é uma explanação, né? Uma exposição do tema. Mas no Meet é para a gente tirar dúvida, é para a gente participar e trazer também as nossas contribuições, certo? Então nós convidamos vocês, jovens, adultos, crianças, adolescentes, a estarem participando novamente com a gente no Meet. No Meet, né, a nossa reunião vai acontecer sexta-feira da próxima semana, de 8 horas da noite. Então, de 8 horas da noite, eu vou estar disponibilizando o link tanto para os e-mails, né, de quem fez o cadastro online, como também nos grupos de WhatsApp. E aí nós vamos estar novamente com o irmão Bruno Jefferson, ele vai estar fazendo perguntas, né? Vai ser um bate-papo, então vamos participar. O nosso próximo estudo será no dia 9 de outubro, ou seja, daqui a 15 dias. 9 de outubro será trabalhada uma nova dupla, que é Esther e Mardoqueu, com a nossa irmã Claita Kaline na ministração. Então, vocês não podem perder. Agendem aí no celular de vocês. 9 de outubro, teremos o nosso próximo estudo. Lembrando que cada estudo, como eu já falei, vai ser trazido, né, vai ser entregue a vocês um novo material. Então, fiquem, né, guardando, para no final vocês terem toda a coletânea, certo? No nosso próximo sábado, nós não vamos ter programação dos jovens. Por quê? É o aniversário da congregação do Bico Torto e nós vamos estar apoiando esse trabalho. Como é aqui pertinho, né, dá para a gente se locomover. Então, sábado que vem não haverá programação de jovens aqui na igreja, certo? Nós retornaremos, então, no dia 9 de outubro com o outro estudo, certo? A continuidade do estudo. Após o culto, por favor, os jovens que querem participar, quem já participe, quem sentiu o desejo, não saia, nós vamos estar ensaiando um louvor, né, o grupo do louvor dos jovens. Você que é jovem, não se sinta com vergonha, participe, né? É uma oportunidade de servir a Deus. E por fim, nós queremos convidar aqui o irmão Adolfo.
para receber um prêmio, né, que a diretoria preparou. Quando a irmã Aline chamou vocês para orarem, um voluntário para orar, a gente já tinha separado. O voluntário receberia uma Bíblia, certo? Essa Bíblia que está aqui exposta, Aline, você pega aí. Era para o voluntário que orasse. Como, né, nenhum aí de vocês quiseram orar, e o irmão Adolfo, ele se disponibilizou, ele vai ganhar essa Bíblia. Como nós trabalhamos hoje, né? Então, pessoal, como eu já tenho Bíblia, eu vou doar novamente para um que não tem, tá bom? Pronto. Quem não tem, ganhar a Bíblia. Alguém aqui que é visitante ou que se converteu recentemente, que ainda não tem Bíblia? Levanta a mão, que eu não tenho como eu saber. Você tem? Alguém não tem Bíblia aqui? Então vai ficar para o outro sorteio, tá bom? Então assim, a gente parabeniza, né, a disponibilidade. Por quê? Como foi pregado essa noite, é preciso ter coragem para depender de Deus. E também se disponibilizar, gente. O irmão Bruno pregou o quê? Sobre os vasos, né? Vasos que se dispõem. Então vamos tirar a vergonha de lado. Eu sei que dá, assim, né, um constrangimento de vir orar, de estar no microfone. Mas são barreiras que nós temos que quebrar se nós queremos servir a Deus, tá bom? Então vamos ficar de pé e vamos orar finalizando. No Meet haverá um outro sorteio, certo? Então vamos participar sexta-feira. Vamos orar. Pai querido e amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Te agradecemos, Te glorificamos e Te bendizemos, Pai, por esta oportunidade, meu Deus, de ouvir a Tua voz, de partilhar os Teus ensinamentos. Que possamos, meu Pai, a cada dia mais nos parecer contigo. Que essa palavra que aqui foi lida essa noite, que nós possamos praticá-la. Que possamos a cada dia, meu Deus, estar buscando uma vida em santidade, uma vida íntegra, que viva em Tua dependência. Ó Senhor, vem retirar de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não visa com a Tua santidade. E ajuda, Senhor, a cada jovem que está aqui presente. Aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo. E aqueles que por alguma razão, meu Deus, se afastaram dos Teus caminhos. Ó Espírito Santo, nós Te clamamos por essas vidas. Que o Senhor, meu Deus, possa restaurar, possa conduzir, possa edificar. E que nós possamos, meu Deus, entregar as nossas vidas diariamente para Te servir. É isso que nós Te oramos, Te agradecemos e Te bendizemos por causa de Jesus. Amém. Ensaio dos jovens. Podem vir aqui para frente.